Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Semana Inovacop. Eu sou Samara Araújo, coordenadora do Núcleo de Informações e Mercados no Sistema OCB, e gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Ontem a gente teve a abertura da semana e eu espero que vocês estejam acompanhando a nossa programação. A gente teve uma palestra com Maurício Benvenuti e os pitches do programa de conexão com startups estão acontecendo ao longo de toda a semana. Uma grande oportunidade e aproximação entre as cooperativas e o ecossistema de inovação. E o tema do nosso encontro agora, cooperativismo de plataforma, é um tema que a gente tem se debruçado e lá no Inovacop a gente tem vários materiais para quem quer entender um pouco mais do assunto ou se aprofundar. Tem post, e-book, vídeos, enfim, vale a pena conferir. Mas eu não vou tomar muito tempo aqui não. Eu vou convidar o Mário Deconto para a nossa aula inaugural. Seja muito bem-vindo, Mário. A palavra é sua e uma boa aula para todos nós. Ok, muito obrigado. Obrigado, Samara. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com um interesse tão grande, de um grupo tão grande de pessoas que buscou, que se inscreveu para essa atividade que nós estamos realizando hoje, de lançamento do nosso curso de cooperativismo de plataforma. Isso nos deixa muito felizes, por perceber, então, o interesse, dos cooperativistas nesse tema, e aqui nós estamos hoje para falar um pouco sobre ele, e entendemos, que a partir de hoje também podemos dar um outro salto no desenvolvimento do cooperativismo de plataforma no Brasil. Eu vou pedir licença, então, para fazer o compartilhamento da minha tela, onde eu vou fazer a apresentação de hoje. Estão vendo a minha tela da apresentação? Sim. Sim? Ok, muito obrigado. Bom, então vamos lá. O nosso tema, então, é o cooperativismo de plataforma no Brasil. Aqui, primeiro, eu quero me apresentar, então, acredito que muitos aqui, pelo que eu já tinha dado uma olhada no chat aqui, muitos nós já nos conhecemos, do cooperativismo já de tantos anos. O meu nome é Mário Deconto, eu sou doutor em Direito, a minha área de formação é o Direito, então eu atuo como advogado, professor e pesquisador. Ultimamente, muito interessado nesses temas relacionados à inovação no cooperativismo. Desde 2018, eu coordeno um projeto de pesquisa denominado Cooperativas e Plataforma e Ambiente Jurídico. É um projeto de pesquisa que é cofinanciado pelo sistema OCB, em virtude dele ter sido aprovado na chamada pública CNPq-Sescop, em 2018. Então, nós estamos trabalhando nesse projeto já há alguns anos, analisando os fatores restritivos e impulsionadores do cooperativismo de plataforma no Brasil. E, além disso, eu tenho muito orgulho de integrar o grupo de trabalho de inovação do sistema OCB, que é coordenado pela Samara, onde nós temos tido muitas iniciativas, inclusive essa Semana de Inovação, que tem levado também as discussões da inovação do cooperativismo a um outro patamar. Nesse QR Code dá para encontrar algum material também relacionado ao próprio projeto e algumas pesquisas e webinars que a gente tem realizado no decorrer desse período do projeto. Mas antes de seguir na minha apresentação, a gente tem uma curiosidade aqui com os nossos participantes de hoje. Então eu vou pedir que seja projetada uma enquete que nós vamos fazer com vocês, perguntando aqui do nosso público quais já são vinculados a cooperativas e quem ainda não é vinculado a uma cooperativa. Então, por favor, gostaria que fosse projetado aí a nossa enquete, em 30 segundos, rapidinho, só para a gente ter uma ideia do nosso público aqui. Quem, por favor, respondam. Em 30 segundos a gente já tem as respostas e já podemos ter essa ideia do nosso público interessado no cooperativismo de plataforma. Temos um resultado aqui, 92% do nosso público aqui já faz parte de uma cooperativa. Muito bem. Então, muito obrigado por terem respondido. Isso é interessante para a gente também já ir agora coordenando um pouco as nossas próximas falas, considerando que o nosso público, na sua maioria, já é vinculado a uma cooperativa. Bem, o que eu tenho
de início aqui, para apresentar a todos aqui, é a estrutura do nosso curso, né, de cooperativismo de plataforma. Esse curso ele foi construído com muito carinho aqui, né, tanto por nós da Scope, né, como também pelo pessoal do Sistema OCB. A gente vem trabalhando nesse curso e pensando ele já há um bom tempo, em como trazer, né, para o Brasil, né, como trazer com uma linguagem adequada aqui para o nosso público brasileiro, um curso que pudesse ter uma parte assíncrona, né, que significa uma parte gravada, que os alunos podem acessar, né, a qualquer momento, e também depois possibilitar uma parte síncrona, onde seria possível a gente, além de criar networking entre os participantes, possibilitar, inclusive, a prototipação, né, de novas formas de cooperativa. Então, nós projetamos um curso, né, que estamos lançando agora, que ele é realizado em 4 módulos. Um primeiro módulo sobre capitalismo de plataforma, um segundo módulo sobre cooperativismo de plataforma e um terceiro módulo onde são expostos os casos, né, alguns casos de cooperativa de plataforma. Esses 3 primeiros módulos são realizados de forma assíncrona, o que significa que eles vão estar disponíveis na plataforma Capacita Cop, né? Aqueles que se inscreverem vão poder fazê-lo, né, no seu tempo. Né? Depois nós teremos um módulo 4, nós chamamos de módulo extra, que esse será um módulo síncrono. Nesse nós vamos ter uma estrutura, né, de modelo de negócio, onde nós vamos poder, nesse módulo, construir, além do networking, como eu coloquei antes, né, também prototipar uma cooperativa de plataforma. Que vou explicar um pouco, então, do que nós vamos ter de conteúdo em cada um desses módulos. No primeiro módulo, né, capitalismo de plataforma, nós vamos apresentar as transformações do capitalismo, a economia de plataforma e seus efeitos, bem como explorar a estratégia de plataforma e sua possibilidade de incorporação pelas cooperativas. Aqui a gente pensou em trazer justamente os fundamentos do capitalismo de plataforma, da economia de plataforma e as suas características, né? Porque, vou passar mais um slide aqui, o importante aqui é entender que a economia de plataforma, ela parte de um modelo de negócios completamente diferente do modelo tradicional, né? Então, a gente explora um pouco o que é essa diferença entre o modelo tradicional de negócios e o modelo da cooperativa de plataforma. O que caracteriza da economia de plataforma, o que caracteriza esse novo modelo de economia de plataforma. A gente aborda os principais tipos de plataforma, os efeitos de rede, que eu vou falar um pouco mais adiante, né, que são uma das características principais das plataformas, como as plataformas gerem essa rede e também como elas fazem a curadoria, né, dessa rede, dessa comunidade. Vamos tratar de estudos de caso, né, por exemplo, de empresas, né? Nós temos o estudo de caso do Alibaba e também do Magazine Luiza, e também de outras plataformas, como Dockway, a Farmer Business Network, CargoX, Lending Club, entre outras. Aqui citei algumas, né? Mas é interessante ver, por exemplo, o caso do Alibaba e do Magazine Luiza, que além de plataformas, elas são um verdadeiro ecossistema, né, dentro da economia de plataforma. E é muito interessante entender como funcionam esses modelos. E depois essas outras plataformas enxutas que a gente citou aqui, Dockway, por exemplo, é uma plataforma de serviços médicos, a Farmer Business Network é uma plataforma de compra e venda de insumos e também tem outra questão de lidar com dados na agricultura. A CargoX é de transporte, a Lending Club é uma fintech. Então, a gente buscou também explorar aqui exemplos, né, de plataformas que têm relação com os mercados onde as nossas cooperativas atuam, né? E aqui a gente também teve a preocupação de não só pensar na criação de cooperativas de plataforma, mas também trazer exemplos para as cooperativas já existentes, né? Exemplos que poderiam fazê-las pensar, né, e repensar o seu modelo de transformação digital. Então, aqui é uma verdadeira pesquisa que a gente fez da economia de plataforma, buscando trazer para as cooperativas, né, algumas ideias, alguns insights, inclusive, para as cooperativas tradicionais em relação a possibilidades de sua própria transformação digital. Depois a gente tem um outro módulo, né, também assíncrono, que é sobre o cooperativismo de plataforma.
Aqui nós buscamos, então, apresentar os conceitos do cooperativa de plataforma, classificações, os fatores restritivos e impulsionadores, além de estratégias para sua implementação. Tá? Então, aqui o que nós abordamos, né, nesse módulo 2? A questão do surgimento do cooperativismo de plataforma, né, os movimentos que levaram ao surgimento do cooperativismo de plataforma e os princípios do cooperativismo de plataforma que foram escritos pelo Trevor Schultz. Inclusive, eu coloquei aqui as fotos, né? Nesse módulo, nós temos a participação tanto do Trevor Schultz quanto do Nathan Schneider. A gente fez um roteiro, né, e trabalhou perguntas específicas a ele sobre esses tópicos e também sobre as perspectivas e desafios que eles enxergam, né, no cooperativismo de plataforma do ponto de vista mundial. Tá? Então, o estado atual do cooperativismo de plataforma. Também, dentro do nosso projeto de pesquisa, eu vou explicar isso um pouco mais adiante, a gente classificou as cooperativas de plataforma em cooperativas baseadas na internet e cooperativas baseadas localmente. Então, aqui a gente explora um pouco dessa diferença. Tratamos, então, dos fatores restritivos e impulsionadores, e aí também a questão do panorama internacional do cooperativismo de plataforma e os seus desafios. Isso abordamos também junto com o Trevor e o Nathan. Isso foi bem interessante, porque também nos traz essa perspectiva de como o movimento está se desenvolvendo, né, fora do Brasil, e como eles veem também os desafios, né, internacionais ao desenvolvimento do cooperativismo de plataforma. Depois nós temos um módulo sobre casos, né, de cooperativa de plataforma. Aqui nós buscamos, então, apresentar casos de cooperativa de plataforma, seus desafios e suas oportunidades. Aqui algumas das plataformas cooperativas, então, que nós analisamos, né? Uma delas foi a Stoxy, que é, sem dúvida, uma das cooperativas mais conhecidas, né, de plataforma do mundo, né? Uma cooperativa sediada no Canadá, com sócios em mais de 60 países. Nós fizemos recentemente um webinar com eles, inclusive, né, com a diretora jurídica da Stoxy, para entender as questões jurídicas de como ela funciona. Esse webinar, inclusive, ele está disponível no canal do YouTube, né, e na página do InovaCop, né, esse webinar, quem tiver interesse. A Up & Go, que é uma cooperativa sediada nos Estados Unidos, né, também bastante conhecida. Nós abordamos diversas cooperativas de entregas, também cooperativas de dados, e também tratamos aqui de algumas iniciativas brasileiras, né? Não necessariamente de cooperativas de plataforma, mas iniciativas, né, que buscam de plataformização, né, que utilizam essa questão de ter uma infraestrutura digital, né, para possibilitar a interação entre os associados, né? Então, aqui a gente usou alguns exemplos como o Sicredi Conecta, o Cicobi Coopera e o Sistema Ailos Aproxima, né, como alguns dos exemplos que a gente cita aqui de iniciativas brasileiras. Então, esse foi o mote aqui, para a gente trazer também experiências, né, de como é que isso tem se desenvolvido e as características de cada um desses casos. Bom, aí nós partimos para o módulo extra, que, como eu expliquei antes, esse módulo aqui é um módulo síncrono. Que significa isso? É um módulo que acontece ao vivo. Aqui. Nesse módulo, nós vamos apresentar ferramentas para a estruturação de modelo de negócios que combine o modelo cooperativo e a estratégia de plataforma. Então, aqui, a gente pensou em um módulo onde vai se utilizar uma ferramenta, né, de modelo de negócios, onde os participantes vão poder pensar, a partir daqueles fatores restritivos e impulsionadores das cooperativas de plataforma, como constituir suas próprias plataformas, né? Então, esse módulo, ele vai ser ministrado pelo professor Carlos Alberto Oliveira, que está aqui, e nós pensamos, então, no módulo síncrono de 4 horas, com turmas de até 30 participantes, e os tópicos, né, que nós pretendemos abordar nesse módulo síncrono são a ferramenta de modelo de negócios, um modelo cooperativo, a estratégia de plataforma e atividades em grupo, né, cooperativa de plataforma em Canvas Business Model. Então, aqui, a gente, por ser uma atividade síncrona, né, que nós temos que mapear os interesses, né, dos nossos participantes em realizar
porque diferentemente dos módulos anteriores que estão na plataforma, eles ficam disponíveis, né, e os alunos podem realizá-lo, né, assim que tiverem possibilidade e interesse. Aqui a gente tem um momento síncrono, né? Então a gente tem que avaliar os interesses, né, dos nossos participantes, porque a gente vai buscar então alinhar, né, juntar pessoas de interesses semelhantes da mesma turma, né? Vamos um exemplo, né? A gente vai ter pessoas relacionadas à parte de entregas, né, que querem formar uma cooperativa. Então é importante a gente ter mapeado isso para poder reunir em turmas semelhantes, né? Então o que a gente propõe aqui nesse momento aqui, né, para a nossa audiência? A gente está inserindo agora no chat aqui do Zoom, né, um link que é uma landing page onde vocês vão poder responder. Aqueles que têm interesse em fazer esse módulo síncrono, né, de modelo de negócio, podem responder aqui no chat, acessando o link no chat, podem responder essa landing page informando, né, do seu interesse, se já são vinculados à cooperativa e também que grupo de interesses, né, faz parte, né? Por exemplo, se é, enfim, qual é o seu interesse, né, em fazer o curso. E aí nós vamos buscar reunir, né, os grupos dessa forma. A nossa proposta é realizar esse módulo, né, na segunda quinzena de outubro, né? A gente não vai informar datas ainda, em virtude justamente que a gente vai buscar fazer essa alocação, né, de acordo com interesses, e também vamos ver qual é o número de interessados que a gente tem para ver quantas turmas a gente vai ter que montar, né? A nossa preferência é por fazer esse módulo no período noturno, né, onde também possa facilitar a participação do maior número de pessoas. Tá? Então, já está disponível aí no chat, né? A gente pede, por favor, que vocês acessem e respondam, né, sobre o seu interesse em participar desse módulo. Pois bem, apresentado o curso, né, eu quero falar um pouco sobre o que está por trás, né, o que são os conceitos que estão por trás disso que a gente acabou de apresentar para vocês. Acho que essa é realmente a parte interessante, né, que a gente tem para mostrar, que é o fundamento, né, que é a base do curso que a gente propôs. Então, no primeiro, como eu referi antes, né, a base do curso é o nosso projeto, né, de cooperativas e plataforma em ambiente jurídico. E nesse QR Code tem uma série de atividades, né, que foram realizadas, tem links aí com uma série de atividades realizadas no projeto, inclusive essa que eu citei há pouco, que é o webinar que a gente realizou com a Stoxy, né? Acessando por esse QR Code é possível, né? Como eu referi, o objeto, né, o objetivo desse projeto é avaliar os fatores restritivos e impulsionadores do cooperativismo de plataforma no Brasil. Aqui, né, quando a gente fala, primeiro, né, para estudar o capitalismo de plataforma, né, eu gosto de trazer esse livro aqui, que ele faz essa pergunta, né, como a digitalização da confiança irá revolucionar os negócios e os governos. Bom, por que eu trago esse livro? Esse livro ele é de autoria, né, de coautoria do professor Todd Henderson, e eu fui aluno do professor Todd em um curso de Direito e Economia na Universidade de Chicago, em 2016. E quando eu cheguei em 2016 em Chicago, a questão, por exemplo, do Uber, né, do Airbnb também, mas do Uber era algo que estava em ebulição no mundo, né? Em 2016, vocês devem lembrar, havia muitas greves, né, pelo mundo todo, né, pedindo a vedação, né, do Uber, porque desorganizava os mercados, enfim, né, greves de taxistas, né, e tudo mais. Vocês com certeza recordam dessa situação. E numa aula, o professor Todd perguntou a nós, quem vocês consideram que é o concorrente do Uber? E aí, naquele momento, toda a turma, né, em virtude do momento que a gente estava vivendo, disse, olha, na nossa opinião, o Uber é concorrente dos taxistas. E aí ele respondeu que, na opinião dele, não. Que, na opinião dele, o Uber concorria com o Estado. E eu fiquei pensando, como
como o Uber concorre com o Estado. E a explicação dele foi a seguinte: é o Estado que dá as licenças para os taxistas, é o Estado que atesta a confiança, né? Que atesta que aquele taxista tem condições, que analisa antecedentes criminais, analisa a capacidade dele de conduzir passageiros, enfim. É o Estado que faz que dá essa chancela, né? Essa regulação dessa atividade econômica. E o Uber, né, então, vinha, nesse momento, quebrando esse monopólio do Estado de regular essa atividade, criando uma espécie de regulação privada, em que tanto o passageiro quanto o motorista eram avaliados, né? Então, ainda, segundo ele, ainda era melhor, porque o Uber ainda avaliava os dois lados, né? Era uma plataforma que avaliava os dois lados mais do que essa regulação tradicional estatal. Então, nesse momento, quando ele falou sobre a questão da digitalização da confiança, achei isso interessante, né? E fiquei pensando na questão da confiança propriamente no cooperativismo, mas ele ainda não tinha elaborado isso numa forma de uma tese, né? Anos depois ele lançou esse livro, né? Que ele fala justamente sobre isso. E na visão dele, as plataformas elas acabam por trazer essa confiança ao mundo digital, fazer com que através dessa curadoria, através dessa avaliação, né, que ocorre, que você se sinta seguro em entrar no carro de um estranho. Então, basicamente, essa é a ideia, né, de como essa digitalização e como essa economia de plataforma acaba fazendo essa transição, né, da confiança de uma regulação pública para uma regulação privada. Claro que isso tem várias críticas, né, mas é importante colocar que essa é uma das narrativas do capitalismo de plataforma. Depois, uma outra obra que também faz parte aqui da nossa base, do nosso curso, é a questão, esse livro é um livro clássico, né, que é a Revolução da Plataforma, né, e aqui a gente trata a questão da estratégia propriamente da plataforma, a questão dos efeitos de rede, que é um aspecto extremamente interessante, né, aqui para falar um pouco sobre isso. O efeito de rede ele é alcançado pela plataforma no momento que ela alcança um determinado número de usuários. Então, uma plataforma ela se torna valiosa, né, no momento em que ela consegue escalar, que ela consegue ter um número grande de usuários, e para isso ela tem que escolher um dos lados, né? A plataforma ela vai aproximar, né, nesse caso do Uber, para a gente já usou o exemplo, o passageiro do motorista, então ela vai ter que ter uma estratégia para ela poder alcançar um número de motoristas que faça com que passageiros tenham interesse no aplicativo, porque só vão ter interesse, os passageiros só vão baixar o aplicativo se tiver um número razoável de motoristas. E o mesmo acontece do outro lado, né? Os motoristas só vão ter interesse nesse aplicativo se tiver um número de passageiros. Então, as plataformas elas precisam gerar incentivos no início, né? Então, por isso que geralmente se fala, né, que as plataformas no início, quando elas se criam, elas são muito vantajosas, né? Pelo menos para uma das partes, porque ela precisa atrair um grupo para que depois venha o outro, né? Isso se chama o problema do ovo ou da galinha, né? A plataforma tem que escolher um dos lados para poder ser atrativa para o outro. E logo depois que ela consegue escalar, que ela alcança esses efeitos de rede, aí ela começa a reduzir os incentivos, né? Ela começa a reduzir isso porque ela não precisa mais incentivar como ela fazia no seu início. Então, isso é algo que é interessante, a gente coloca isso aqui no curso também como subsídio, né? Como algo que é importante para ser compreendido. Tem a questão da atratividade aos usuários, que tem a ver com isso que eu falava antes, né? Então, ela tem que criar atrativos, né, para manter essa comunidade. E a questão dos dados, né? Porque as plataformas elas são máquinas de extração de dados. E muitas vezes essa é uma das críticas, né, que os setores, né, fazem ao modelo de plataforma, porque não há uma transparência com os usuários em relação ao uso desses dados, né? Então, isso também é uma característica, né, que a gente coloca, né, e a questão
desse aparato, né, de extração de dados, que é a economia de plataforma. Bom, como uma crítica a esse modelo, né, do capitalismo de plataforma, justamente em virtude da questão da precarização das relações de trabalho, da falta de transparência, né, com os usuários, é que surge a ideia do cooperativismo de plataforma, né? Aqui dá para a gente dizer, né, que há pelo menos 2 movimentos assim, na base da criação do cooperativismo de plataforma. Um primeiro movimento, né, quando se discutia a questão da propriedade da internet, da propriedade dos códigos, né? Então, quem é o proprietário dos códigos, né? Quem é o dono da internet, quem é o dono dos dados, né? Então, quando se começa a discutir o modelo de governança da internet e se pensar num modelo em que os usuários tivessem um protagonismo tanto na propriedade, numa copropriedade, como na tomada de decisão. Então, esse é um movimento, né, muito bem descrito pelo Nathan Schneider, né, que discute justamente a propriedade da internet, né? Então, esse é um movimento. E, digamos, pela visão, né, do Trebor Scholz, cujo livro está projetado aqui, né, que é o livro principal, né, que trava essa denominação do cooperativismo de plataforma. A ideia do Trebor já é de analisar essas questões dos monopólios, né, que se criam através das plataformas, da questão da precarização das relações de trabalho e da necessidade, então, de se criar um modelo em que os trabalhadores fossem os donos da plataforma e decidissem sobre ela de maneira democrática, né? Então, essas são as duas fontes, né, que a gente tem de surgimento do cooperativismo de plataforma no mundo, né? E aqui também, né, no curso a gente aborda, né, o Trebor propõe alguns princípios, né, próprios do cooperativismo de plataforma, né, que além dos princípios, vamos dizer assim, clássicos, né, os nossos princípios do cooperativismo, ele propõe alguns princípios do cooperativismo de plataforma que estão no nosso curso, que também é muito interessante, né, porque eles não são princípios conflitantes, mas eles são princípios que complementam, né, que pensam os princípios cooperativistas, né, dentro dessa questão de uma economia digital, né? Bom, seguindo, né, no projeto, a gente mapeou cooperativas, né, de alguns países do mundo para verificar como é que essas questões são tratadas, né, nas cooperativas. Analisamos estatutos de cooperativas e legislação de outros países também para isso. E aqui, numa síntese, né, para mostrar algumas das cooperativas que a gente pesquisou, a gente, depois de buscar essas cooperativas, conseguimos estatutos, né, analisamos, e aí a primeira distinção que a gente foi realizar quando viu as cooperativas de plataforma, considerando que a gente descobriu diversos objetos sociais, né, muito mais do que apenas nós pensávamos no início, né, muito mais que cooperativas de trabalho, a gente descobriu várias modalidades, né, de cooperativas. Então, a gente buscou numa classificação um modelo distintivo que seriam das cooperativas que são totalmente baseadas na internet e das cooperativas que são baseadas localmente. Vou explicar. Dentro das cooperativas baseadas na internet, né, cujo exemplo principal é a Stoxy, que a gente colocou aí acima. Então, ela é uma cooperativa que é uma cooperativa de fotógrafos, né? Como é que funciona a operação, né? Os fotógrafos, eles produzem, né, um material artístico, e eles postam esse material na página da cooperativa, né? A cooperativa tem a plataforma de comercialização dessas fotografias, né, dos seus associados. Então, nesse caso, a estratégia da cooperativa aqui é uma estratégia de nicho, né? Eles se veem como uma cooperativa, como um banco de imagens assim especializado, né?
para fotografias, para grandes campanhas publicitárias, enfim, que eles agregam muito valor ao trabalho dos seus associados. E pela natureza, né, do trabalho que eles realizam, eles podem estar em qualquer parte do mundo. Né? Eles não precisam, não é um serviço que é realizado em determinado local. Eles podem fazer suas fotografias e postar em qualquer lugar do mundo. Então, no caso da Stoxy, eles têm a associação, a cooperativa, as reuniões de conselhos, as assembleias gerais, tudo é feito de maneira digital. Né? Eles estão, por isso, classificados como baseados na internet. Eles têm uma sede no Canadá, mas eles têm sócios em mais de 60 países. Então, é um modelo, né, pensado, né, para uma cooperativa baseada na internet. Inclusive, eles têm instrumentos muito interessantes de democracia assíncrona, porque eles têm uma dificuldade de realizar assembleias, né? Porque você tem sócios morando em diversos fusos horários. Né? Então, tem uma dificuldade, às vezes, de reuni-los de maneira síncrona. Então, eles estabeleceram formas de fóruns, enquetes, formas que eles podem colher, né, os votos dos associados, né, através de instrumentos assíncronos, o que é muito interessante do ponto de vista da governança digital. Já na outra classificação, né, nas cooperativas baseadas localmente, aqui a gente tem uma série, né, de cooperativas. Eu vou falar um pouco mais do Fairbnb, mas a gente tem aqui onde está citado a IVA, que é uma cooperativa baseada em Montreal, é uma cooperativa como se fosse um Uber cooperativo, né? A CoopCycle, que é uma cooperativa baseada na Europa, né? Tem algumas cidades da Europa, que é uma cooperativa de entregadores, então ela tem uma base local. E a Up & Go, que é uma cooperativa de profissionais de limpeza, que está sediada em Nova York, né? O que elas têm em comum? Né? Elas utilizam uma plataforma digital para intermediação dos serviços, porém, o serviço é prestado localmente. Né? E aqui eu uso como exemplo o Fairbnb, porque ele tem um aspecto, além da questão do local, ele tem um aspecto interessante do ponto de vista de desenvolvimento regional, que vale a pena referir, né? O Fairbnb é a alternativa cooperativa ao Airbnb, né, que todos conhecem, né? E o Airbnb, ele tem muitas críticas a esse modelo, principalmente porque ele acaba inflacionando o valor dos imóveis, né, em cidades turísticas, e faz com que as pessoas, os moradores da cidade, muitas vezes não consigam morar na própria cidade, tem que morar fora, né? E algumas cidades, por não conseguirem pagar os aluguéis na cidade, né? Porque o que acontece é que os imóveis que estariam para locação, acaba surgindo um outro mercado de pessoas que locam 10, 20 imóveis e sublocam, né, por temporada. Então, acaba reduzindo a oferta de imóveis para locação para os moradores, né, dessas cidades. Então, o que acontece? Né? O Fairbnb, ele é uma iniciativa, né, que já surgiu em cidades como Veneza, como Barcelona, que são cidades onde tem uma população muitas vezes muito crítica a esse turismo predatório, e essa é uma cooperativa em que os sócios são tanto os proprietários dos imóveis, como aqueles interessados em locar, né, os inquilinos, como comerciantes interessados no turismo sustentável. Então, todos esses atores, né, eles estão juntos em face de um manifesto, que é um manifesto pelo turismo sustentável. Então, nesse caso do Fairbnb, além de ela estar sediada localmente, né, onde ela tem um serviço local, ela ainda tem essa questão de ter um manifesto, né, buscando um desenvolvimento regional sustentado. Né? Isso é bem interessante. E isso também, essa questão de terem sócios diferentes, né, de diferentes classes aí, também a torna um modelo interessante, que a gente vai falar um pouquinho adiante, das chamadas cooperativas multi-stakeholder, ou seja, que tem diferentes classes de sócios, né? Que foi algo que a gente mapeou também na nossa pesquisa. Tá?
Bom, então a gente chegou, a partir da análise desses estatutos, né, dessa legislação que a gente analisou no caso das cooperativas de plataforma, a 4 questões importantes envolvendo o desenvolvimento do cooperativismo de plataforma. O primeiro é a questão das cooperativas multi-stakeholder, que eu acabei de citar no caso do Airbnb, a questão do financiamento, a questão da governança digital e a questão da escala, que eu vou explicar agora um pouco mais. Mas esses fossem os 4 fatores assim que nós entendemos como fatores cruciais e que permeiam, né, o nosso entendimento do projeto, que permeiam o curso também, né? Então, o primeiro é essa questão das cooperativas multi-stakeholder, né? Então, como eu referi, algumas cooperativas mapeadas apresentam uma estrutura formada por diferentes classes de sócios, né? Isso acontece assim na Stocksy, que a gente citou, como eu disse, eu aconselho a assistirem o webinar, né, que a gente fez com a Stocksy, onde a gente fala um pouco sobre isso. Isso acontece no Airbnb, que tem diferentes classes de sócios, nessa cooperativa do Canadá, de Montreal, chamado IVA também, porque ela é uma espécie de um Uber em que tanto os motoristas quanto os passageiros são sócios da cooperativa, algo bastante interessante, né? Então, aqui o que a gente percebe? A legislação brasileira, ela permite a constituição de cooperativas com classes diferentes de sócios, mas o que é impossível é a cláusula de tratamento desigual, né? A gente não tem, é incomum no Brasil, né? Porque a gente sempre pensa que o estabelecimento de classes de associados poderia ferir essa igualdade, né? Agora, a classe em si, eu não vejo como um problema. O problema é se você cria classes de associados e restringe direitos de algumas dessas classes. Aí nós temos lá no artigo 37 da Lei Geral de Cooperativas uma vedação ao tratamento desigual dos associados, né? Então, isso a gente pode pensar em como montar. Agora, a existência de diferentes classes de associados apresenta novos desafios à governança em tais espécies de cooperativas, né? Isso é algo que a gente já vislumbrou, não exatamente em cooperativas de plataforma, mas na Europa está existindo muito agora a criação na Itália, e a gente viu também na Alemanha alguns modelos agora, das chamadas cooperativas da comunidade, em que elas trabalham também com essa ideia de uma cooperativa multi-stakeholder, né, com mais de uma classe de sócio. Nesse caso, né, a gente tem que pensar em instrumentos de governança, né, que busquem mitigar os potenciais conflitos de interesses entre essas classes diferentes de associados. Esse, é claro, que é um ponto de atenção, mas é algo bem interessante para pesquisas futuras, inclusive, né? Bom, depois a gente tem a questão da escala, né? Aqui, nas cooperativas que a gente mapeou, né, elas encontram dificuldades em escalar o negócio. Como eu falei no início, né, quando a gente fala das plataformas tradicionais, o valor delas, né, o valor, a plataforma tem mais valor na medida em que ela é escalada, né, escalável, e ela, então, passa a ter mais valor na medida dos efeitos de rede que ela gera. Nas cooperativas, o que a gente identificou, né? Que as cooperativas têm um desafio de operar em mercados, né, dominados por grandes empresas globais. Então, vamos pensar, você tem uma cooperativa de motoristas, né? Como a gente já teve alguns grupos, né? Inclusive, agora, ultimamente, eu tenho conversado com alguns grupos com ideias muito interessantes, né? Já estão com projetos em andamento sobre cooperativas de motoristas, né? Bom, ela tem uma concorrência, né, com players globais, né? Então, aqui o que a gente vê como alternativa, né? Primeiro, né, que eu coloquei uma possibilidade de intercooperação, né? Porque aí a gente vê, talvez, inclusive um dos grupos que eu conversei trouxe essa ideia, né, de ter a plataforma, mas que esse modelo fosse replicável para outras cidades. Então, aí você vai trabalhar com mais do que uma cooperativa, né, para reduzir esses custos. Então, isso é muito interessante, é um modelo, por exemplo, que a CoopCycle utiliza na Europa, né? Uma cooperativa de entregadores, eles se organizam em forma de uma federação, e aí eles têm várias cooperativas que são filiadas a essa federação, né, de diferentes países da Europa, e assim eles diluem os custos, né? Então, esse é um modelo interessante.
E a outra estratégia que a gente percebeu é a estratégia de nicho, né? Como, por exemplo, eu citei o caso da Stoxy. A Stoxy, ela tem 2.000 associados, pelo que eu me recordo, em torno de 2.000 associados. Ela não é uma cooperativa que escalou, né, para 100.000 usuários, como pode ser um banco de imagens tradicional. Ela ao invés de crescer em número, né, ela optou por uma estratégia de nicho de mercado ao ter fotógrafos altamente especializados no seu quadro, né? Então, só para ter uma ideia, né? Então, essa questão da escala, a gente percebeu que nas cooperativas ela é tratada de uma maneira diferente do que numa plataforma tradicional, muito em virtude dessa questão, né, da dificuldade de concorrer, né, nessa grande escala com as plataformas, chamamos tradicionais ou corporativas. Tá? Depois a questão da governança digital. Aqui a gente colocou, né, que algumas cooperativas mapeadas realizam associação de associados, bem como reuniões e assembleias gerais de forma digital. Por que a gente colocou algumas, né? Porque algumas cooperativas que a gente mapeou, como por exemplo a Up & Go, né, nos Estados Unidos, ela é uma cooperativa de trabalho nos mesmos moldes das nossas cooperativas tradicionais aqui do Brasil, né? Uma cooperativa, a cooperativa em si é uma cooperativa que é uma pequena cooperativa, né, e opera como uma cooperativa tradicional. Mas o que é a Up & Go? A Up & Go ela é uma plataforma de propriedade de 3 pequenas cooperativas de trabalho. Então, o que acontece é que essas cooperativas singulares são como cooperativas tradicionais, mas o relacionamento delas com o mercado se dá através de uma plataforma digital. Então, no caso dessas cooperativas, as assembleias e reuniões acontecem todas presenciais. O que é digital é a plataforma que ela tem de intermediação, né, de serviços. Esse é um caso, né? Na maioria, né, que a gente percebeu, como eu já referi, o caso da Stoxy, né, o caso de outras cooperativas, a gente tem a realização de reuniões e assembleias e associação de maneira digital. Então, a gente tem a maioria, a gente tem essa questão da governança digital muito, muito presente. Quando nós iniciamos o projeto de pesquisa, lá em 2018, esse ainda era um problema aqui no Brasil, né? Mas, a partir agora da pandemia, né, foi feito um trabalho que eu refiro com a participação do sistema OCB, e essa realidade se modificou aqui no Brasil. Hoje nós podemos já realizar nossas assembleias digitais, nossas reuniões, né, de maneira digital, semipresencial ou presencial. Então, aqui a gente tem alguns desafios, na verdade, de pensar em outros instrumentos também de governança, né? Como eu referi em algumas cooperativas, como é o caso da Stoxy, inclusive com a criação de instrumentos de governança assíncrona, né? Esse eu vejo que é um potencial que a gente também tem a desenvolver para, inclusive, futuras pesquisas. Tá? E por fim, né, porque talvez um dos mais importantes, é a questão do financiamento. Né? O que a gente percebeu aqui? Né? Alguns países, né, do mundo, eles permitem que cooperativas tenham aporte de terceiros, né? Tem os chamados sócios investidores. Né? Em alguns países, como no Canadá, inclusive, é possível até negociação em bolsa de valores. Aqui no Brasil, né, nós não temos essa possibilidade, né, pela Lei Geral de Cooperativas, da admissão de investidores. Mas a gente tem alguns outros instrumentos, né, como participação de cooperativas em sociedades não cooperativas, né, que poderiam ser utilizadas como forma de permitir financiamento externo. Aqui, né, eu coloco, o tema merece maior reflexão de forma a garantir a autonomia da cooperativa. Né? A gente tem que pensar nessa questão, né? Sempre a ACI, ela tem um material, né, chamado Guias de Orientação aos Princípios Cooperativistas, e quando trata, né, de subsidiárias, sempre tem que se tomar atenção, né, para que isso não prejudique a questão da autonomia das cooperativas. Mas a gente tem algumas novidades agora, né, recentes, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, né, para discussão, né? Outras ideias, por exemplo, que a gente tem visto de coisas recentes, né, sobre iniciativas de financiamento de cooperativas e plataforma, né?
Essa questão do financiamento foi recentemente colocada pela OIT, né, pela Organização Internacional do Trabalho, como um dos grandes gargalos para o desenvolvimento das cooperativas de plataforma. E nesse relatório ele cita duas iniciativas, uma que é a Start Coop e a outra é a Unfound. A Start Coop, ela fica nos Estados Unidos, né, é uma aceleradora de cooperativas de plataforma. E o Unfound é uma iniciativa das cooperativas do Reino Unido, né, da organização deles, das cooperativas do Reino Unido, em que eles realizam, então, uma seleção, né, de cooperativas de plataforma em situação, vamos dizer assim, em início, né, no início do seu funcionamento, né, um protótipo ainda, e elas, ao selecionar essas iniciativas, então fazem um aporte, né, a fundo perdido em algumas dessas cooperativas. Eu até tive a oportunidade de participar do último hackathon que eles realizaram, enfim, e foi muito interessante, assim, né, ver a apresentação das ideias das cooperativas, os julgamentos que foram feitos e aquelas que foram selecionadas para receber esse aporte. E aqui eu coloquei, né, uma iniciativa que me deixa muito orgulhoso. Aqui no Brasil a gente já está fazendo algo muito interessante também, é o programa de conexão com startups do sistema OCB, né? Porque aqui a ideia foi justamente que as cooperativas descrevessem desafios, né? Esses desafios foram selecionados e a partir, né, dessa seleção dos desafios está sendo feito um programa, né, de conexão, que inclusive agora durante a semana do InovaCop estão sendo realizados os pitches, né, com as startups. E hoje pela manhã, né, eu participei do pitch do aplicativo de marketplace para as cooperativas de trabalho. Então, é muito interessante, né, porque aí a gente está vendo o surgimento aí de um aplicativo, né, que vai ficar sediado na federação, né, das cooperativas de trabalho, com a participação, então, das cooperativas, né? Então, você já tem aí, entrando na federação, um modelo de governança cooperativo, né, que você tem as cooperativas como na governança da federação, e a gente está muito, muito satisfeito, né, e essa, com certeza, é uma das modalidades aí da gente ver as cooperativas de plataforma se desenvolvendo, né. Aqui, nesse caso, né, do programa, existe um aporte, uma participação da cooperativa, mas existe também um aporte do sistema OCB, né, e para poder, né, fazer essa conexão, né, com startups. E tem vários outros desafios, né, que estão sendo solucionados agora. Eu cito esse porque esse é especificamente assim a cara do cooperativismo de plataforma, né, que a gente agora vai entrar na outra fase, que é a fase de imersão, né, até a entrega da solução. Bom, agora mais uma outra novidade aqui quando a gente fala de financiamento, né? Recentemente, né, nós tivemos o Marco Legal das Startups, né? E aqui o que pode ser interessante para nós, né, como pensando em cooperativas e plataforma? Primeiro, porque a partir do Marco Legal das Startups atual, as cooperativas, né, podem ser enquadradas, né, como startups. E o que isso tem de relevante, né? Porque ao ser considerada como uma startup, a cooperativa pode receber determinados aportes. Lembra que falei há pouco que pela Lei Geral de Cooperativas, né, a lei não permite investidores, sócios investidores, né, na cooperativa. Mas o marco legal das startups, ele traz uma série de instrumentos, né, possíveis, né, para que uma startup receba recursos. E um deles em especial, que eu vou passar aqui, é o investidor anjo. E o que tem de diferente do investidor anjo, né, de um outro tipo de investidor? É que o investidor anjo, né, por essa legislação, ele não é considerado sócio e nem tem qualquer direito à gerência ou a voto na administração da empresa. Não responde por qualquer obrigação da empresa e é remunerado por seus aportes. O que eu digo com isso?
que, na verdade, não haveria uma objeção, né, à admissão do investidor anjo na medida em que ele não é um sócio da cooperativa, né? Então, aqui a gente tem uma possibilidade, que, claro, né, a gente tem que estudar isso, em que termos, né, que tipo de relação vai se estabelecer, em termos contratuais e tudo mais, mas a gente tem aqui uma oportunidade, né, agora recente, que a gente pode estudar e pensar em como é que a gente pode fomentar essa questão da participação do investidor anjo em cooperativas de plataforma, né? Então, isso também é algo bem interessante que a gente traz agora. E aqui, por último, né, também é uma oportunidade para cooperativas de crédito, né? Eu sei que a gente vai ter muitas pessoas aqui que são de cooperativas de crédito e aí deve estar pensando assim, bom, mas eu conheço a legislação das cooperativas de crédito, né? E aí analisando a lei complementar própria das cooperativas de crédito e pela resolução Bacen, na resolução Bacen 4434 existe uma vedação, né, a que as cooperativas de crédito participem, né, como sócias de outras empresas, né? Existem ali algumas exceções, né, como no caso de fazer parte de centrais e confederações de crédito, né? Mas quem conhece a regulação sabe que há uma série de restrições. Agora, o que acontece? Essa participação como investidor anjo não é considerada uma participação societária, né, na cooperativa, né, ou numa outra startup, mas aqui falando especificamente de cooperativas de plataforma. Então, nós poderíamos ter, né, certamente, essa possibilidade, né, de participação, né, inclusive de cooperativas de crédito como investidores anjo, né, em cooperativas de plataforma, o que é bem interessante, né, e abre também muitas possibilidades aí para a gente pensar, né? Eu tenho sido procurado muitas vezes por cooperativas de crédito que elas têm recursos e querem investir em iniciativas de desenvolvimento regional, né? Então, existe uma vontade, uma disposição, né, por parte das cooperativas de crédito, e eu vejo que aqui, claro, a gente tem que construir esses instrumentos, pensar como isso pode evoluir, mas acho que a gente tem grandes possibilidades aqui, né? Voltando ao que eu falava sobre o último relatório da OIT, né, tratando sobre a evolução das cooperativas de plataforma, fala que o grande desafio, né, mundial é criar um ecossistema, né, de desenvolvimento de cooperativas de plataforma que considere as características, né, das cooperativas, né, considere as características próprias das cooperativas. E eu acho que aqui a gente tem um caminho muito interessante, né, de construir esse ecossistema e possibilitar então o desenvolvimento do cooperativismo de plataforma no Brasil, né? Bom, eu falei bastante já, né? Então, eu quero agradecer, né? Quero ficar à disposição, né, para quem tiver, depois dessa palestra, quem tiver contribuições, quiser trocar alguma ideia, enfim, a gente está aí construindo junto, né, essa jornada do cooperativismo de plataforma no Brasil. Então, eu agradeço até aqui e fico à disposição para perguntas aqui da nossa plateia, que a gente tem um tempinho ainda para conversar. Então, obrigado. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. Boa tarde a todos novamente. Mário, vamos para as perguntas. Pessoal, antes de eu ir para as perguntas, eu estou acompanhando aqui o chat, só para esclarecer o nosso curso, os 3 primeiros módulos, que são aqueles assíncronos, que vocês vão poder fazer no ritmo e quando vocês quiserem, eles vão estar disponíveis no Capacita Cop a partir de segunda-feira, dia 20 de setembro. O link é para inscrição em quem tem interesse em fazer o módulo negocial, que é aquele módulo que a gente vai fazer na segunda quinzena de outubro, tá? Se ainda tiverem alguma dúvida, escreva aqui no chat que a gente esclarece. Vamos lá. O Matheus Barros pergunta, Mário, é considerado um padrão essa necessidade de escalar? Ótima pergunta. Como eu referi depois mais para a parte final, né?
a gente percebe que as cooperativas muitas têm outras estratégias, né? Ao invés de escalar em número de associados. Como no caso, por exemplo, da Up & Go, que ela se intitula uma cooperativa gourmet, né? Eles têm poucos associados, né? Perto do que eles poderiam ter. Eles agora, recentemente, eu vi que eles abriram uma espécie de um processo seletivo para as pessoas aplicarem, né, para poder ingressar na cooperativa, mas eu percebo que elas não têm essa preocupação que as plataformas tradicionais têm em crescer em número de usuários de maneira exponencial, né? Elas encontram esse nicho. Então, eu verifico que no caso das cooperativas de plataforma, elas têm utilizado outra estratégia que não essa estratégia da escala, que é típica, né, das plataformas capitalistas, vamos dizer assim. Davi Andrade pergunta: queria saber se a OCB tem algum programa de incentivo à criação de cooperativas de alunos em escolas profissionalizantes e universidades. E aí ele sugere aqui que cooperativa de plataforma seja então uma alternativa. Vocês aí da Scop têm algum programa para isso, Mário? Olha, existe aqui no Rio Grande do Sul, existe um programa chamado Cooperativas Escolares, né? Onde são desenvolvidas essas questões dentro das escolas, né? Onde se criam cooperativas, né? Por parte dos alunos, eles desenvolvem alguns produtos, enfim. E eu acho que a ideia é muito interessante, né? Porque a cooperativa de plataforma, ela acaba dialogando muito com a juventude, né? Com essas novas gerações. Então, acho que é uma boa ideia. Quem fez a pergunta? O nome da Davi? Davi Andrade, Davi do Andrade. IFCE. Boa ideia, Davi. A Maíra Santiago, ela fala aqui: não conheço nem mesmo iniciativas de incubação de cooperativas tradicionais. Elas existem? Incubação de cooperativas tradicionais. Eu já ouvi falar em algumas universidades, né, que tinham incubação de cooperativas tradicionais, mas realmente, assim, muitas, assim, que eu me recordo, mais vinculadas, por exemplo, acho que a Universidade Federal do Paraná, eu acredito que tem alguma coisa sobre incubação de cooperativas, né, mas são poucas iniciativas que eu conheço também, de cooperativas tradicionais, né. No caso das cooperativas de plataforma, o que foi identificado, né, como eu coloquei, foram essas duas iniciativas aí pela OIT. Depois disso, eu descobri também uma iniciativa na Austrália e uma no Uruguai, mas eu não consegui pesquisar ainda. Eu acho que esse é um movimento que vai ganhar volume agora, porque na medida que vai se verificando, né, que os problemas são os mesmos, né, e aí você tem também a possibilidade de pessoas interessadas em apoiar esse surgimento. Então, eu acredito que esse é um modelo, né, que vai crescer nos próximos tempos aí. Ainda são bem incipientes. A própria Startcop, essa dos Estados Unidos, se não me engano, em 2020 eles incubaram apenas 5 iniciativas. Então, assim, tem muito a crescer, né? A Carolina Mussolini, ela fez aqui um comentário: essa questão do financiamento externo precisa mesmo ser analisado pela questão da autonomia das COPs, né? Sim. E aí a gente vai, então, para outra pergunta do Matheus Barros, que é a questão do financiamento por cooperativas de crédito. Seria uma modalidade de crédito PJ? Isso já acontece aqui no Brasil? Eu acredito que ainda assim, no caso de cooperativa de plataforma, eu não tive conhecimento ainda desse tipo, né? Agora, o que a gente está estudando, né, é justamente essa questão da possibilidade do investimento anjo, né? Isso é algo que a gente já viu, já tive a oportunidade de discutir isso em alguns sistemas cooperativos. O pessoal está vendo isso com bastante interesse, né? Porque muitas cooperativas de crédito, elas já têm alguns fundos sociais, né, que apoiam projetos sociais, enfim. Então, algumas ideias são essas. Bom, porque a gente não pode ter um fundo também assim pensado para apoiar a inovação, né? E inovação que resulte
em desenvolvimento na região, né? Então, isso isso é algo que vem sendo pensado. Legal. Esse é um tema muito relevante que a gente tem se debruçado sobre ele, né, Mário? Sim. A Fernanda Nigri pergunta qual que é o número da Lei Geral de Cooperativa. É 5764 de 71. E Evaldo Moreira pergunta como fica o processo de admissão digital, já temos instrumentos legais? Sim, sim. Hoje muitas cooperativas já fazem a associação de maneira digital, né? Inclusive, claro, né? Inclusive até a própria forma de certificação digital e tudo mais, digamos, é uma questão que tem que ser tratada no estatuto da cooperativa, né? Você tem que ter isso regrado, mas já é possível, sim. A gente já tem cooperativas fazendo essa associação de maneira digital. Legal. O Guilherme da Silveira pergunta, no caso de abertura de núcleos, todo município deveria ter uma sede física? Não, não. Inclusive assim, isso, ótimo, essa pergunta vai me permitir fazer um comentário que é muito interessante, assim. Quando eu comecei a pesquisar a questão dessas cooperativas que são baseadas na internet, a gente começou a pensar o seguinte: toda a legislação nossa, ela está pensada em núcleos geográficos, né? Porque ela é pensada para uma cooperativa física. Agora, na medida que você tem a associação digital, a governança digital, não faz mais muita relevância onde o associado está sediado, né? Então, a questão é, você pode inclusive criar núcleos por outro tipo de interesse, porque o associado ele está associado de maneira digital. E, às vezes você vai ter associado morando na mesma cidade, né, mas com interesses completamente diferentes. Então, você pode agrupar por outra forma. Pensa na Stoxy. Tem sócios, eles têm fotógrafos e tem outros tipos de artista, vamos categorizar assim, né? Vivendo em 60 países do mundo. É mais lógico eles juntarem pelo grupo do determinado país que a pessoa vive ou pela atividade que a pessoa desenvolve. Talvez seja mais representativo que o núcleo, inclusive, seja dos artistas e núcleo dos fotógrafos, né? Então, não, você não precisa ter sedes físicas nos núcleos, e muito possivelmente você possa fazer toda essa questão de núcleos de maneira digital, inclusive, sem problema nenhum. Maravilha. A Ana Lúcia pergunta, ei, Mário, boa tarde, você já conhece a Ciclos? Somos uma Sim, cooperativa de plataforma criada pelo Sicoob Espírito Santo para soluções na área de energia compartilhada, telefonia e saúde. Então, para quem não conhece, ciclos.cop.br. Ana Lúcia, obrigada pelo seu comentário. Eu aproveito para falar que a gente tem o case da Ciclos lá no Inova Cop. A gente já citou várias vezes. Inclusive, eu e o Mário fizemos uma viagem com o Romero, né, Vitor Romero, e a gente conhece de perto o case. Muito interessante. Para quem não conhece, fica a dica aí para conhecer. E aí eu já vou passar para a próxima pergunta. O Joel pergunta aqui: há possibilidade das cooperativas criarem um outro CNPJ, tipo um fundo, onde as cooperativas fazem aportes para financiar iniciativas de COP de plataforma? tá, vamos de novo. Eles criam mais do que A uma cooperativa. possibilidade, Uhum, isso, uhum. de criar um outro CNPJ, tipo um fundo, onde as cooperativas fazem aportes para financiar iniciativas de cooperativismo de plataforma? Não vejo uma vedação a isso. Tem que ver como é que você estruturaria, da onde vem esse recurso, né? Da onde vem esse recurso que as cooperativas colocam no fundo. Mas assim, eu não vejo uma vedação direta, uma impossibilidade, né? Tem que avaliar da onde sai esse recurso, né? Por exemplo, se eles pensam que eu já penso no que seria problema. Por exemplo, se fosse utilizar recurso do FATS, a gente já poderia ter algum tipo de restrição. Se fosse utilizar recurso do fundo de reserva, não é possível. Mas, digamos, em tese, eu não vejo impossibilidade. Você tem que pensar em como estruturar isso. Legal. A Carla pergunta: os processos de inovação hoje têm muito do colaborativo e da colaboração. Isso faz parte do DNA cooperativo.
Na sua opinião, o que falta, então, para o cooperativismo de plataforma deslanchar? Como eu falava, acredito que a gente tem que pensar num ecossistema, né, que possa pensar desde a parte assim do financiamento, né, quais são as opções de financiamento que aquele grupo vai ter, né, para criar. Tem uma questão de tecnologia, de acesso à tecnologia, que também passa muito pela questão do financiamento. Eu acredito que essa incubação que faça as pessoas pensarem em um modelo de negócio, sabe? Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia, mas aí vem essa questão, bom, mas quem é o nosso cliente? Como atingir esse cliente? Se a gente vai ter um marketing, né? Hoje pela manhã a gente estava fazendo a questão do pitch da nossa plataforma lá, né, Samara, do aplicativo, e aí foi colocado assim, olha, qual é a estratégia de marketing, né, que você tem para atrair, né, tanto os clientes como para atrair os usuários, né? Então, por isso que eu digo, não é uma resposta única, né? Só o financiamento também não resolve. Então, por isso que eu entendo que é um ecossistema mesmo, né, de incubação, que também inclua essa aproximação com potenciais pessoas que podem aportar, né, capital, né, que podem aportar recursos nessa iniciativa. Pedro Zito, o MEI pode abrir a sua própria plataforma Coptech? Bom, o MEI, daí eu não entendi se é uma questão de cooperativa, né? Aí se ele está Sim. pensando, mas se ele está pensando Eu, em abrir como MEI ou como cooperativa, não entendi exatamente. porque ele está perguntando se uma microempresa poderia abrir, né? A partir do Na, na, momento, e aí eu acho que o Pedro fez uma confusão aí, né? Pelo menos é o que eu estou entendendo. Porque, na verdade, assim, ó, as pessoas jurídicas, né, que no caso a MEI não é, né, exatamente quadrada como pessoa jurídica, mas o quadro social da cooperativa é aberto, né, mas não para formar, aí é uma outra questão. Formar uma cooperativa, pela Lei Geral de Cooperativas, você precisa de 20 pessoas físicas, né, pela Lei das Cooperativas de Trabalho, são 7 pessoas físicas, né, então, assim, e também só uma pessoa não pode criar uma cooperativa, vamos dizer assim. Para criar tem que ser pessoa física e depois ela é aberta ao quadro social a pessoas jurídicas, né? No caso da lei geral, em caráter excepcional, e no caso da lei das cooperativas de crédito, é o estatuto que fixa o quadro social da cooperativa de crédito. Guilherme pergunta se você tem conhecimento de iniciativas digitais de plataforma para cooperativas habitacionais. Habitacionais, não. Não, habitacionais não. Não conheço. O Joel Queiroz pergunta aqui. Mário, eu fiquei com uma dúvida referente à diferença da estrutura da plataforma digital e local. Uhum. A questão que a gente diferencia é que no local existe a prestação de um serviço em um determinado lugar. Por exemplo, uma cooperativa de motoristas, né, que transportam, então eles vão fazer esse transporte físico em um local. Uma cooperativa de profissionais de limpeza, eles vão fazer limpeza num determinado local. Então eles estão sediados naquele local, né? A prestação de serviço ocorre num local físico. E aí isso acaba, de certa maneira, modificando algumas questões da relação, né? Ela está baseada localmente. Quando você pensa daí numa outra que é baseada totalmente na internet, como a Stocksy, né, como essa dos fotógrafos, ela tem, a sede dela fica no Canadá, mas isso é irrelevante, porque o serviço que eles prestam é todo digital, né? Eles podem estar em qualquer lugar do mundo, né? Então, e aí isso faz com que as relações deles sejam praticamente todas digitais, né? Tudo, né? Assembleias, associação, enfim. Então, essa é uma classificação que ela nos pareceu, ela é baseada numa classificação da própria OIT, ao classificar as plataformas tradicionais, né? É uma classificação que ela nos pareceu mais lógica, já que classificar as cooperativas por objeto é muito complexo, porque quando a gente foi verificar as iniciativas,
tem iniciativas muito diversas, né, sob a forma de cooperativa de plataforma. Então, assim, por isso essa classificação entre as cooperativas baseadas localmente e as cooperativas baseadas na internet. O Iguaçu pergunta, Iguaçu IT, existe alguma cooperativa de plataforma de usuários de rodovias pedagiadas? Não conheço, não que não existe, não sei se não existe, né, mas eu não conheço. Legal. O Alexandre da Agnese pergunta, temos cooperativas escolares aqui, aqui na escola. Quanto ao produto, existe objeto de aprendizagem e todos os levantados aqui pelos jovens foram aplicativos. Para contribuir com o tema, ele trouxe aqui para gente da Cooper Concórdia de Santa Rosa. Legal. Eu acho que aí a gente poderia até pensar em fazer um piloto aí, né, Alexandre? Legal. Bem legal, né? Uhum. Michel Lúcio, só para tirar só papel a ideia de uma cooperativa de plataforma, de onde sairia o capital inicial para os primeiros passos? Geralmente dos próprios sócios, capital inicial, né? Isso é o que acontece nas startups em geral, né? O aporte inicial é dos sócios, né? No caso das startups tradicionais, né, não cooperativas, tem até uma expressão, né, que o dinheiro é family and friends, né? Tipo, é teu, dos amigos e da família, né? Que é o primeiro capital para fazer a coisa nascer. No caso das demais... E depois o próximo passo seria o investidor anjo, né? Que aí é alguém que faz uma espécie de um empréstimo que acredita na ideia, né? Então, o início é esse, né? Primeiro o dinheiro próprio, né? E daí família e amigos, né? Que é a expressão que se utiliza para as startups, vamos dizer assim, tradicionais. E depois o investimento anjo, é o segundo passo. Duas perguntas aqui que eu vou responder. A Cleide pergunta se o curso está aberto para todos ou somente para quem está vinculado a alguma cooperativa e se tem algum custo esse curso. Gente, exclusivamente esse curso ele vai estar aberto para todas as pessoas interessadas e não tem custo. Então, você vai conseguir fazer sua inscrição lá no Capacita Cop e acessar o curso a partir de segunda-feira, dia 20 de setembro. Tá bem? Sem custo adicional. É gratuito. Mais uma pergunta, Mário. Paulo Ilha. O cooperado é solidário com os resultados da cooperativa. Como fica essa questão numa cooperativa de plataforma? Isso é importante, assim, porque a cooperativa de plataforma, depois de estudá-la, assim, ela não é um tipo diferenciado de cooperativa, ela observa as mesmas leis da sociedade cooperativa do Brasil, né? Então, essas questões de responsabilidade e tudo mais, elas são as mesmas, né? As mesmas que a gente tem para uma cooperativa, né, vamos dizer assim, chamada de tradicional, para uma cooperativa de plataforma. Eu lembro que quando o professor Hagen Henry, né, ele foi meu professor na Finlândia, ele é o coordenador jurídico da Aliança Cooperativa Internacional, Mundial, e aí um dia a gente se encontrou num congresso, há um tempo, né, um pouco antes da pandemia, quando era possível a gente se encontrar e conversar. E aí ele perguntou, Mário, você está pesquisando esse negócio de cooperativa de plataforma, o que você entendeu e tal? E a gente começou a falar, né, sobre as questões. Daí ele disse assim, bom, então estamos de acordo que ela não é um tipo novo de cooperativa, não novo no sentido de que precisa de uma lei própria para regular ela, porque os princípios são os mesmos, né? Então, o que acontece é que é uma cooperativa, né, a própria definição que é sugerida pela Aliança Cooperativa Internacional é uma cooperativa que observa os princípios cooperativistas e opera através de uma plataforma digital. Ok? É a forma como ela opera que a diferencia. Então, tanto a operação, quando a gente pensa na questão do mercado, quanto essas questões que a gente colocou de governança digital. Fora isso, né, as regulações, enfim, são as mesmas. Então, a responsabilidade, ela, do sócio permanece a mesma. É a mesma questão como a gente trata nas cooperativas, então, ditas assim, tradicionais.
João Rafael traz uma pergunta aqui. Acredita que a cooperativa de plataforma se encaixa em modelos como streaming e vídeos? Já existe. Eu já vi alguns exemplos assim. Eu não sei como é que Tem aquela eles de música, né, Mário? A como é Resonate. Resonate, isso aí. A gente viu lá no Congresso de Cooperativa de Plataforma em Nova York, né? Então Sim. eles apresentaram. Eu confesso que na época eu entrei até para dar uma olhada, assim, vi como é que funcionava. Então eles é uma plataforma, né, em que os músicos, enfim, são os proprietários da plataforma. Então sim, existe, né? Existe. Mas mais uma vez é uma questão ali de nicho, né? Existe um nicho de músicos que estão ali, né? Então sim, é possível, tanto que existe. Agora, como escala, né, e como é que eles operam, depois eu não, qual o modelo de É. negócio deles, eu não saberia dizer. A gente colocou, o pessoal da produção colocou aí no chat alguns links. Tem um que está escrito alguns cases. Na verdade, é um post nosso onde a gente cita vários exemplos e, inclusive, a Resonate está lá. A gente tem Uhum. um trechinho lá onde a gente cita Resonate e outros cases. Bem, Juliana, como garantir que a cooperativa de plataforma não reproduza as mesmas distorções nas relações de trabalho, como observamos nas grandes empresas do setor, e como identificar uma iniciativa fake nessa área? Essa é uma questão que foi, digamos, a questão que primeiramente me preocupou quando eu tomei conhecimento sobre as cooperativas de trabalho. As cooperativas de trabalho não, as cooperativas de plataforma. Até porque, né, dentro do livro do Trevor que eu coloquei, a, digamos assim, o mote, né, do cooperativismo de plataforma que ele traz é justamente a, a crítica à precarização das relações de trabalho. Né? Então, a cooperativa de plataforma ela vem como uma alternativa a essa precarização, né? E trazendo a propriedade e a gestão para os associados. E aí, a grande questão é a seguinte, né? No momento, por exemplo, desculpa, como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Juliana, Juliana. No momento, Juliana, que, no caso, como eu falei, uma cooperativa de plataforma ela observa as mesmas normas, né, que uma cooperativa tradicional. Então, no momento que você criar uma cooperativa de plataforma que for uma cooperativa de trabalho, né, nós temos ali a lei das cooperativas de trabalho, que é a Lei 12.690, né, de 2012, e nessa lei já são estipulados uma série de direitos mínimos, né, que os associados de cooperativa de trabalho têm. Inclusive, né, já parte do pressuposto que eles já são segurados do INSS, né, eles já têm benefícios previdenciários, benefícios, né, enfim, e então já diferencia eles do gig, né, do gig economy, né, do trabalhador de bicos, né, como diz o Trevor no seu livro. Então, na verdade, ao se constituir sob uma forma de cooperativa de trabalho, né, regulada por legislação, a gente já sai dessa categoria, né, do trabalhador de plataforma atual que não tem nenhum direito, né, sequer benefícios previdenciários, né, o que inclusive depois acaba sendo um problema social, né, porque ocorrem muitos acidentes, né, principalmente dos entregadores, e eles não têm nenhum tipo, nas plataformas não tem nenhum tipo de amparo, né, e ao serem uma cooperativa, você já tem, além dessa questão do benefício previdenciário, você ainda tem direitos mínimos que são garantidos pela Lei 12.690. legal. Aproveitando que você falou da lei, teve uma pergunta sobre isso, só um momento que eu estou querendo aproveitar o gancho, porque também o nosso tempo está acabando. Tem uma pergunta, peraí que agora eu me perdi na... Mas a pessoa pergunta, né? A cooperativa, Fernanda Nigri, aquela que tinha perguntado sobre a questão da lei do cooperativismo, né? As cooperativas de plataforma são regidas pela 5764 e pela 12.690, ou ela teria que ter uma legislação esparsa diferenciada? Bom, as cooperativas no Brasil, né, em geral, todas as cooperativas elas são reguladas pela lei geral, né, que é a Lei 5.764/71.
Depois que, digamos, ela se aplica a todas as cooperativas. Depois, alguns ramos específicos, eles têm legislações especiais, que significa que eles observam a lei geral, mas em alguns aspectos, né, eles têm uma regulação específica, que é o caso das cooperativas sociais, das cooperativas de crédito e das cooperativas de trabalho. Então, vai depender do objeto social que a cooperativa vai ter, né? Por exemplo, a gente poderia imaginar uma cooperativa, como tem na Alemanha, né? Que é como se fosse um mercado livre cooperativo, né? Em que as pessoas que ofertam, né, vendem e compram lá são associadas da plataforma. Essa seria regulada apenas pela lei geral, porque ela não tem uma lei específica aplicável nesse caso, né? Já se fosse constituída uma cooperativa de plataforma dentro de uma lógica de cooperativa de trabalho, né, então ela se regeria tanto pela lei geral quanto nas questões específicas das cooperativas de trabalho. Agora, sobre a necessidade de criação de uma lei específica para cooperativas de plataforma, eu sinceramente não vejo essa necessidade. Eu acredito que algumas questões, como por exemplo essa questão do financiamento, né, sobre algumas questões, por exemplo, de governança digital, como essa questão de governança assíncrona, poderiam ser pensadas, mas eu acredito que elas também poderiam ser estendidas para as cooperativas em geral. Não é algo que faria sentido somente para cooperativas de plataforma. Então, eu acredito que, na verdade, as melhorias legislativas, né, que a gente poderia pensar seriam aplicáveis tanto para cooperativas de plataforma quanto para cooperativas em geral. Gente, nosso tempo está esgotando, então eu vou priorizar algumas perguntas. A Ana perguntou, e eu já vou dar uma indicação de resposta, ela perguntou quais os ramos que estão mais em alta nas cooperativas de plataforma. A gente fez uma entrevista, Ana, com o Trevor Schultz, e ele responde isso na entrevista. Então, vou pedir o pessoal da produção para incluir esse link no chat, que o Trevor vai te responder, tá, Ana? Isso. Outra pergunta aqui do Emerson Barsic. A organização de uma cooperativa tradicional depende do envolvimento dos próprios interessados, mas a estrutura operacional é construída depois da constituição. No caso da cooperativa de plataforma, eu penso que o envolvimento seria o mesmo, mas a estrutura operacional, a plataforma, deve ser organizada antes. Essa é uma limitação para a organização da cooperativa de plataforma? Olha, uma limitação que eu vejo é que muitas vezes eu faço muitas reuniões com grupos interessados e eles colocam a questão do aplicativo como sendo a primeira coisa. E algumas empresas, para fazer um aplicativo, cobram 200 mil reais, 300 mil reais, os valores são muito altos. E isso assusta, né? Então, o que eu vejo, assim, de algumas iniciativas? As pessoas iniciam a cooperativa e utilizam instrumentos que elas têm à mão, sabe? Utilizam algo como por WhatsApp, por instrumentos que eles têm naquele momento, né? E depois eles vão ir construindo esse aparato todo. Então, eu acredito que, respondendo diretamente a tua pergunta, às vezes as pessoas focam em uma, como se fosse intransponível, queria ter o aplicativo bonitinho e tal, e isso demanda tempo e demanda bastante recurso, né? E depois bastante recurso com marketing também, que é, como eu falava antes, para começar algo, aí vai ter que demandar muito recurso. Então, talvez, né, o caminho seja começar pequeno, né? E aí depois ir crescendo esse investimento. Eu vejo isso dessa maneira, muito focado em nichos de mercado. Olha, um comentáriozinho que eu acho que é válido. Fernando Lucindo, ele fala: professor Mário, boa tarde. Estou estudando a possibilidade de investimento por crowdfunding. Vejo uma possibilidade no crowdfunding de recompensas. Inclusive, é possível perante a regulamentação da CVM. Por enquanto, não encontrei impedimento e pode ser mais uma opção. Vamos avançando. Parabéns pelo curso. Posso fazer um comentário só? Claro. Sim, esse é um tema muito interessante também, está com uma regulamentação agora. E, Fernando, assim, ó, a Fairbnb fez isso, sabe? Eles fizeram o seguinte, então, você paga, financia e a gente vai te dar diárias para você usar a partir de tal data, né? Diárias
para poder ser usada na plataforma. Então, é uma forma. Você falou um crowdfunding com recompensas futuras, né? Então, é uma possibilidade também. Já vi cooperativas usando isso. Mário, como está seu tempo? A gente tem mais 5 perguntas. Se você Vamos, tiver tempo, a gente vai até as 5, pode ser? vamos lá, pode ser. Maravilha. No Quênia, existem cooperativas de transporte que incorporam cooperativas de crédito e outros serviços, como seguros. Isso é possível no Brasil como forma de autofinanciamento de uma cooperativa? Tá, deixa eu ver. Como é que é? No Quênia? Isso? Como é que incorporam? Vamos lá. No Quênia, existem cooperativas de transporte que incorporam cooperativas de crédito e outros serviços, como seguros. Isso é possível no Brasil como forma de autofinanciamento de uma cooperativa? Pois Eu é, estou mas entendendo que é uma intercooperação. porque eu fiquei pensando como que ao incorporar ela vai ter o final, porque para incorporar ela estaria, entre aspas, adquirindo, né? Ela estaria incorporando, eu não entendi se essa em que sentido seria essa incorporação. No autofinanciamento, não, mas vou dar um exemplo aqui que não é de cooperativismo de plataforma, mas, por exemplo, eu já vi o Sicredi investindo, apoiando na criação de uma hidrelétrica para que depois ele se beneficiasse da energia ali. Então, assim, Sim. é uma forma, assim. Mas A eu acho que Ciclos não. foi uma criação do Uhum, Cicobi, que também vai se beneficiar do que acontecer ali. Então, uhum. enfim, não sei É, se são bons exemplos, mas é uma forma de uma cooperativa de crédito que está colocando dinheiro numa outra cooperativa e que de fato vai trazer um benefício para aquela, mas que está ajudando na É, formação daquela. no caso das cooperativas de crédito em especial, a gente tem que avaliar muito a questão da resolução própria que elas têm, né? Porque existe no Brasil uma série de restrições para cooperativas de crédito participarem de maneira societária de outra sociedade, né? Então, acho que esse é um caso que a gente tem que entender melhor a pergunta e, de repente, pensar, ver quais são as restrições. Acho que essa a gente vai ter que analisar melhor no outro momento. Pode me mandar e depois eu fico em contato e a gente tenta entender a pergunta para tentar formular a resposta. Legal. A Cleide fez 2 perguntas, eu vou juntar as duas para facilitar, e aí depois vai ficar faltando mais 2 perguntas. Mário, existe alguma cooperativa de trabalho no segmento de tecnologia, de TI, e os cooperados oriundos de diversos locais do Brasil e em outros países? Você conhece? E aí a outra pergunta é: esses cooperados podem ser moradores de outros países no cooperativismo de plataforma? Existe alguma barreira legal? Olha, a gente, no caso, por exemplo, do Canadá e tudo mais, como a gente já viu, a gente não tem essa vedação, né? No caso do Canadá, eles têm alguns probleminhas lá, porque, por exemplo, eles podem ter sócios de vários países, mas na hora de formar os conselhos, eles têm que ter um número X lá de cidadãos canadenses dentro do conselho. Então, eles acabam tendo que ter algum tipo de restrição, né? Aqui no Brasil, os últimos normativos permitem que a gente tenha sócios estrangeiros, né, dentro das cooperativas. Então, em tese, seria possível, sim, a gente constituir uma cooperativa aqui no Brasil e ter sócios estrangeiros. Claro que isso depois vai gerar, como a gente está falando em questão de ideias, né, vai gerar uma série de outras questões também tributárias, enfim, que não tem resposta ainda, né? Mas sim, tecnicamente seria possível. Legal. Santos, e só respondendo, acho que você não falou com ela, que ela perguntou também se existe alguma cooperativa de trabalho no segmento de tecnologia, de TI. Temos sim, tá? É, inclusive a Coopersystem, que é nossa parceira aqui no DF para algumas iniciativas, é uma cooperativa de trabalho de profissionais de TI. Santos pergunta: não é hora de pensar um novo ramo para o cooperativismo ligado à inovação e ao empreendedorismo? Uma cooperativa de plataforma seria enquadrada em qual ramo? Trabalho? Será que a 12690 está preparada para esse tipo de cenário disruptivo? Bom, são várias perguntas, né? A primeira, essa questão se seria de um novo ramo, quando eu comecei a pesquisar, eu até achei que sim, mas depois, quando a gente foi mapear,
a gente viu assim que são diversos objetos sociais, então seria muito difícil você fazer. Por exemplo, você tem plataformas que são do agropecuário. Tipo, o objeto dela é agropecuário, mas ela opera através de uma plataforma digital. Então, não é a questão do modo que ela opera que deve ser, mas sim o objeto que ela faz, né? Então, que ela executa. Então, eu não vejo assim como um novo ramo, né? Mas sim uma nova forma de operação. Até porque, né? Eu e a Samara, a gente tem discutido um pouco sobre isso. Tipo, as cooperativas tradicionais também estão com suas estratégias de plataforma. Então, a gente vai trabalhar com questões híbridas. Daqui a pouco você vai ter uma cooperativa tradicional que ela tem várias formas de relacionamento com o sócio. Com alguns sócios ela vai ter um canal físico, com essa ela vai ter um canal digital. Isso vai ser uma cooperativa de plataforma? Bom, vai ser uma cooperativa híbrida. Ela tem várias formas de atuação, né? Então, acho que isso também é algo que a gente vai ter que estar no nosso radar já, né? Essa questão da transformação digital das cooperativas tradicionais. E a questão da Lei 12.690, eu posso dizer assim, tanto a 12.690 quanto a 5.764, quando toda a nossa legislação não está totalmente preparada, né? Porque, como eu falei antes, a nossa lei 5.764 foi toda pensada para uma atuação geográfica. Quando a gente fala, por exemplo, dos núcleos de associados, fala em assim, que pode criar núcleos, né? Uma das hipóteses, quando você tem associados vivendo a mais de 50 quilômetros da sede. Tipo, é uma hipótese. Agora, quando a gente pensa numa associação digital, em assembleias digitais, essa questão geográfica ela deixa de ser relevante, né? Então, a gente pode pensar em agrupar de outra forma, agrupar por grupos de interesse, por exemplo, que talvez seja muito mais representativo e mais interessante para o sócio do que simplesmente uma vinculação geográfica, né? Então, esses são os nossos desafios, né, no futuro. Vamos aqui para a última do Tiba, da Tiba. O futuro do trabalho é pensar, produzir diferenciais. Ao menos a tendência é essa. Cuidar das pessoas, trabalho, produção de bens e serviços deverá ser o futuro do trabalho e dos trabalhadores? O cooperativismo de plataforma parece um modelo e alternativa ideal para isso. No entanto, como fica a produção nesse novo modelo? Por exemplo, o agro migrará a sua capacidade e potencial produtivo do presente modelo cooperativo para o modelo de cooperativismo de plataforma? Enfim, qual tendência é vislumbrada para a relação entre produtores e cooperativa? Muda algo para além da relação com o público consumidor? Bom, falando de plataformas dentro do agro, né? O que até a gente colocou no curso, né? Primeiro de uma plataforma tradicional, né? Que é chamada a Farmer Business Network, né? Que é uma plataforma que depois até inspirou, né? Plataformas aqui como a própria Smart Copy, aqui do Rio Grande do Sul. Então, a ideia é trabalhar com os dados, né? Dos agricultores, né? Os dados que têm valor, né? Então, eles estarem com a cooperativa, atuar na compra conjunta de insumos, né? E também na comercialização, né? De uma maneira uma maneira digital, de uma maneira mais enxuta, né? Com menos custos. Então, essa é a ideia, né, da plataformização no caso das cooperativas agro. Eu me lembro que eu tive na Alemanha há alguns anos, há 3 anos, em virtude de um projeto que a gente tem lá de cooperação, né, com a Federação Alemã de Cooperativas, e eu lembro de ter chegado num grupo lá de cooperativas agro e eles me falaram o seguinte: Mário, a gente percebeu que ou a gente criava a nossa própria plataforma de comercialização de produtos, ou nós íamos virar armazéns da Amazon, porque a Amazon ia se instalar aqui, ia vender insumos e produtos para os nossos produtores, e aí, como eles iam, né, ser muito mais competitivos do que nós em valor, eles iam acabar alugando os nossos armazéns, a gente ia virar, nossa única participação aqui ia ser alugar nossos armazéns para a Amazon. Então, assim, é uma estratégia, né, que a gente vê que está em crescimento, e as cooperativas elas não conseguem ficar fora disso.
A questão toda é trazer essa gestão e a propriedade para os próprios usuários, né? Esse é o grande diferencial da cooperativa. Você tem a estratégia de plataforma, mas você tem os princípios, né, e os valores do cooperativismo, as características das cooperativas presentes, né? É isso que faz a diferença, né, e caracteriza exatamente o cooperativismo de plataforma. Mário, a gente teve um agradecimento aqui da Margarete Cunha pela alegria de estar participando aí do Conexão com Startups e também ao seu apoio, agradecimento aqui da FETrabalho do Rio Grande do Sul. A gente também tinha aqui hoje presente o pessoal que também está participando do Conexão com Startups da FETranscop, na presença do Evaldo, então queria agradecer, principalmente, gente, agradecer aqui, acho que a presença de todos, e ao Mário principalmente. Mário, se tem alguma palavra final aqui antes da gente encerrar? Todo mundo, olha, agradecendo, ó, parabéns pelo curso, cheio de ideias, muito obrigada. Olha, as pessoas agradecendo aqui no chat. Eu que agradeço, né? Eu acho que a gente, como pesquisador, né, fica muito feliz assim nesse momento. O projeto de pesquisa ele encerra agora, nesse ano, né? Ele vem desde 2018. E isso é muito... eu fico muito feliz, né, por estar chegando ao final, assim, e tendo essa oportunidade de levar esse conhecimento a tantas pessoas, né, do cooperativismo, que eu tenho certeza, né, que a partir de agora também a gente vai chegar num outro patamar, né? A gente tem... Agora vai ter o curso, a gente vai ter mais pessoas com informações, a gente vai ter grupos pensando o ecossistema de inovação para cooperativas e plataforma, e eu acredito que esse realmente é o caminho do futuro do cooperativismo, né? Eu fico muito feliz em estar fazendo parte disso. E essa semana de inovação eu tenho que fazer obrigado a fazer a te parabenizar, Samara, pela organização, porque está realmente incrível, né? Toda essa semana a gente fazendo os pitches, né, e vendo esse futuro do cooperativismo acontecendo, né, escolhendo startups para ajudar as cooperativas a se desenvolver, a inovar. Então, realmente, assim, eu estou muito feliz, não só por participar daqui, mas por participar de todo esse movimento de inovação no cooperativismo brasileiro. Ai, alegria nossa. Em nome do Sistema OCB aqui nacional, a gente agradece. Mas a gente só está conseguindo isso tudo com apoio aí da OCERGS, da SCOP e de todas as unidades estaduais. Então, a gente agradece todo mundo e a gente chega aqui ao final dessa programação com essa sensação, né, de que a gente está caminhando e a inovação está de fato acontecendo. Eu vou pedir o pessoal da programação mais uma vez para colocar aqui no chat o link para quem quiser se inscrever no módulo negocial e lembrar mais uma vez que a partir de segunda-feira estará lá no Capacita Coop disponível os módulos 1, 2 e 3, que são a parte assíncrona do curso para quem quiser fazer essa imersão. Até a segunda-feira, quem quiser se inteirar mais, a gente mandou alguns links, mas fiquem à vontade para navegar lá no InovaCop e consumir os conteúdos que a gente tem desenvolvido aí e partilhado, né? Tem materiais da SCOP lá também, tem vários vídeos. Bem, muito obrigada a todos que ficaram até agora conosco. Espero que vocês curtam aí o finalzinho da nossa semana. A gente ainda tem aí quarta, quinta e sexta de programação. E até breve. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Valeu.